história de São Tomé e Príncipe entre os séculos XV e XVIII sustenta o programa de hoje. Os escravos, os angulares, a vida dos foragidos, a vida nas roças, o papel das mulheres, o casamento e as ligações econômico-sociais, a formação de uma elite crioula, são aspectos focados no romance do jovem escritor santomense Orlando Piedade, editado em Portugal pela editora Colibri. A nossa equipa de reportagem deslocou-se à margem sul do Rio Tejo para conhecer o escritor santomense. Eu sou Orlando Piedade, portanto natural de São Tomé, Conceição. O meu pai é de Santana e a minha mãe é da Trindade, concretamente Batipá. Foi onde eu cresci, passei a minha infância aí, estudei na escola primária de Batipá, portanto hoje penso que é a escola professor Bragança, não é? Já não me lembro, naquela altura era a escola primária de Batipá, hoje parece que tem um outro nome. E depois também fiz o ensino secundário na cidade da Trindade, onde tenho lá muitos amigos, passei lá também muito bons tempos. Mais tarde, já um bocadinho mais crescido, por volta dos 14, 15 anos, passei a morar em Burbudo, estudei no Liceu Nacional, fui trabalhar para a Residencial Argentino Moura, o senhor argentino, onde conheci a minha mulher, e depois a Aida, e depois fui trabalhar para o Banco Equador, o Dr. Agostinho Rita, mas é que sentia que faltava qualquer coisa, porque era a ambição de qualquer miúdo naquela altura, quando terminava o 12º ano, depositávamos muita esperança numa bolsa de estudo. E um belo dia decidi, aquela inquietação, aquele bicho que incomodava mesmo, decidi que deveria sair, apostar, arriscar e fazer alguma coisa por mim. E confidenciei a algumas pessoas, acharam que não era boa ideia, as pessoas acharam que estava aí a trabalhar no Banco Equador, que era uma boa possibilidade, que era uma carreira promissora, que havia possibilidades de progredir aí dentro, mas eu pessoalmente não sentia isso, porque queria muito mais do que isso. Eu queria estudar, queria fazer algo por mim, queria progredir. De outro modo, valia a pena continuar em São Tomé e não apostar, não correr o tal risco. Os primeiros anos não foram fáceis. Havia a questão da legalização, que não foi muito fácil. É verdade que não é tão complicado quanto é hoje, mas na altura também tinha a sua dificuldade. Nós tínhamos que trabalhar, tínhamos que justificar que de facto queremos e que para conseguirmos aquilo que de facto queremos. Quando terminei a licenciatura, em vez de me dedicar exclusivamente ao meu trabalho, na empresa Interpartner onde trabalhava, eu dava também, paralelamente, algumas explicações, matemática, física, química, e um dia, já íamos no ano 2007, aparece-me alguém com um trabalho algo estranho, contar a história da vida da pessoa. E eu disse à pessoa, não faz qualquer sentido. Na minha mente não tenho nem jeito, que é para escrever uma carta para um familiar que tem no estrangeiro. Portanto, declinei. Disse à pessoa, não vou fazer o trabalho. Depois de alguma insistência, disse, tá bem, ok, não tenho nada a perder, por isso vou fazer o trabalho. Durante a apresentação, ele leu, e um dos elementos do júri disse, sabe que a história é bastante engraçada, é uma história fácil de ler, não cansa e é interessante, eu gostei da história. O desafio está a colocar isso num livro. E a pessoa depois, posteriormente, contou-me o episódio. E o projeto, conforme eu referi anteriormente, era para continuar. Peguei no mesmo trabalho, elaborei um pouco mais, em vez de 20, pus 30 páginas, abandonei um bocadinho não me limitei apenas na história da vida da pessoa, escrevi outras questões da atualidade e a pessoa foi apresentar o trabalho numa outra escola, um júri completamente distinto, não tinha absolutamente nada a ver, não havia nenhuma ligação entre eles, e fizeram precisamente as mesmas observações. E a pessoa teve o cuidado de contar, e eu disse, bem, numa situação, também criou em mim alguma curiosidade, fiz alguma introspecção, fez com que eu pensasse, então, mas calma, uma vez tudo bem, mas duas pode ser que haja qualquer coisa, pode ser que há aí qualquer coisa que pode ser explorada. E foi aí que eu disse, tá bem, ok, então vou aceitar o desafio.
Eu, pessoalmente, quando leio um livro, gosto de ter algum valor acrescentado. Questões culturais. Gosto de sentir-me mais rico culturalmente. E então eu via que aquele livro, a contar a história de vida de alguém, não ia enriquecer culturalmente ninguém. Portanto, e eu disse, bem, não é propriamente aquilo, não sendo aquilo que eu gosto, para mim, não é o que eu vou oferecer aos outros. E acabei por abandonar aquela ideia e comecei tudo de zero. E eu disse, ok, vou ter que me suportar em alguma coisa. Um facto histórico, um acontecimento, algo de interessante. E eu disse, por que não o meu país? Por que não São Tomé e Príncipe? Como é que surgiu a sociedade santomense? Como é que apareceram os primeiros habitantes? Quem descobriu as ilhas? Como é que elas eram? Como é que aquela dinâmica sociocultural, como é que foi formada? Quem sou eu hoje? Por que eu sou o que sou? Qual é a relação entre os colonizadores e os colonizados? Independentemente de vir a ser editado ou não, comecei a escrever. Escrevi, mais ou menos, fazia uma coisa muito engraçada. Mal escrevia, dava a minha mulher para ler. E ela lia sempre, e ela dizia sempre, está muito bom, mas sei que para mim era está muito bom, um bocadinho suspeito. Como mulher, era sempre suspeito. Ele não valorizava muito aquilo que eu dizia, porque ele dizia, tu és minha mulher, gostas de tudo em mim. Pronto. Mas eu dava-lhe a minha opinião sincera, porque achava que ele tinha capacidades como escritor. Eu já tinha cerca de 50 páginas escritas, mais ou menos. Comecei a pedir opinião a outras pessoas, meus amigos, colegas e amigos, aquelas pessoas que eu acho que têm alguma sensibilidade para a matéria em causa. O Orlando chegou-se ao pé de mim já com algumas páginas feitas e em que comecei a ler e de facto o livro estava muito assim, interessante. E desde a primeira página que fiquei completamente rendida à história, ao romance, um romance muito bonito, muito mágico, muito ingênuo também. Houve alturas em que a minha filha metia comigo, eu não tinha paciência de brincar com ela. Eu estava irritado, chateava-me por tudo e por nada, estava mesmo cansado. E depois parei e refleti um bocadinho e dei conta que é uma semana que não saía para a rua. Eu senti neste momento um bocadinho a ausência dele, a falta dele, mas pronto, tendo em conta que ele gostava muito, fazia aquilo com muita alma, eu apoiava, a filha também. E pronto, foi uma fase diferente, não digamos que foi má, foi diferente da nossa vida. Eu defini como meta que seria o mês de agosto. Agosto de 2011, tive de férias, disse em agosto tem que acabar o livro. Estou de férias, antes de começar a trabalhar o livro tem que acabar. Eu passava dias e noites a escrever, pesquisava, madrugada dentro, às vezes às 2, 3, 4 da madrugada dentro, e eu esquecia-me que ia trabalhar no dia seguinte. Estava a trabalhar e, de facto, quando cheguei o último dia do mês de agosto de 2011, parecia que caiu uma guilhotina. Eu disse, ok, o objetivo é esse, vai ser cumprido. Trac, cortou. Fiz o fim do livro, fechei o livro. Fiz alguns contactos telefónicos, consegui arranjar uma editora e fui lá apresentar o livro. E eles disseram, olha, dentro de uma semana nós vamos dar uma resposta. E, de facto, em 3 dias, o senhor telefonou e disse-me, Orlando, olha, já comecei a ler o livro, ainda não concluí, mas pode ficar descansado que nós vamos ficar com o livro. Vamos editar o livro, que é a editora Colibri. O Orlando Piedade foi ter comigo e apresentou-me os materiais para o livro, os quais foram analisados, e tendo em conta alguma preocupação com aspectos literários relacionados com a África e, neste caso, muito concretamente sobre Santo Tomé e Príncipe, porque temos tido alguns trabalhos já há uns anos a esta parte publicados, achámos que, face à qualidade do trabalho e à juventude do autor, valia a pena investirmos e tentarmos pôr cá fora e dar a conhecer um trabalho como este. Foram espetaculares, foram fantásticos, porque cumpriram com tudo que disseram. Fiquei completamente descansado e entreguei-os o texto que eu tinha, assinamos o contrato, e quando dei por mim não precisei fazer mais nada. O Orlando usa uma linguagem, diria, direta, muito clara, e portanto facilmente se entendeu que estamos perante um trabalho muito interessante. Um primeiro trabalho, como é óbvio, portanto
com algumas dificuldades ainda próprias de um primeiro trabalho, de ficção, mas de ficção também baseadas em acontecimentos históricos, e, enfim, em aspectos que têm a ver com o desenvolvimento histórico e social de Santo Tomé e Príncipe, não é? Esse aspecto, pela clareza do trabalho que ele apresentou, tornou-se fácil de chegar à conclusão que valia a pena publicar o trabalho. Eu escolhi que o título fosse Sangue de Marca, O Amor Proibido, Sangue de Marca. Porquê sangue de marca? Porque tudo circulava em torno na altura havia muito jogo de influência, era uma nação que era colonizada, portanto, os colonizadores tinham ao seu favor tudo e mais alguma coisa, e nós subjugamos em relação aos colonizadores. Portanto, aceitamos o jogo que eles faziam, e quanto mais conseguíssemos encostar a eles, maior eram os benefícios, maior eram os privilégios. E obviamente quando um negro, um escravo, um forro que recebeu a carta de alforria, vê a sua família, o seu filho, ou ele próprio casado com um branco, é um mecanismo, era uma via que é para conseguir de certo modo purificar o seu sangue, ganhar algum benefício, ganhar algum estatuto para si, para a sua família. Portanto, naquela altura as coisas circulavam muito em torno de alianças que se conseguiam construir à volta das diferentes famílias. Propus o título à editora. Eles disseram, de facto é um título bonito, mas não é comercial. E o nosso objetivo não é propriamente que seja uma coisa bonita. Nós queremos que seja comercial, que venda, que chame a atenção, que as pessoas se interessem por ela, que elas gostem. E então vamos cortar. A parte de sangue de marca, ok. E, independentemente de fazer aqui o resumo daquilo que é o livro, ajudar a fazer o resumo daquilo que é o livro, não interessa muito para a parte comercial, mas o Amor Proibido, principalmente as pessoas que gostam de romance, quando veem um título, o Amor Proibido, chama-lhes a atenção e imediatamente pegam o livro, pelo menos vão ler a sinopse ou vão ler alguma coisa do livro e pode ser que daí consigamos fazer com que a pessoa compre o livro. Portanto, foi um bocadinho a história em torno do título do livro. A minha primeira opção para fazer a apresentação do livro foi a professora Inocência Mata. Não a conheço pessoalmente, o editor conhece e tem boas relações com ela. Pediu que falasse com ela e ele disponibilizou-se prontamente, falou com ela. Ela também viu com bons olhos, achou interessante. O problema é que ela na altura estava ausente, não podia, estava cheia de trabalho, não era oportuno para ela. E ela disse, se tu puderes, se nós pudermos adiar um pouco, fazer em janeiro, fevereiro, até estaria disponível para o efeito. Mas como haviam outros fatores em jogo que nós queríamos aproveitar para fazer aquela apresentação, acabou por ficar sem efeito o pedido que fizemos a ela. E eu confesso que para mim eu tive alguma desilusão. Tive uma sala cheia, com mais de 100 pessoas na apresentação do livro, correu muito bem, mas fiquei profundamente desiludido. Devo confessar porque na minha apresentação tive presente 2 santomenses. E quando para mim o objetivo era visar o mercado santomense, era de partilhar a nossa história, a história do nosso país com os meus, com outros santomenses como eu, era o meu objetivo, e fiquei bastante desiludido. Eu até cheguei a convidar algumas pessoas, mas não apareciam. É óbvio que pretendo fazer uma apresentação em São Tomé, mas esse é um caso à parte. Oportunamente organizarei e farei, e tenho algumas pessoas que estão dispostas a apoiar nesse propósito. Mas aqui em Portugal nós temos uma comunidade santomense considerável, e eu acho que era útil, era bom ter presente. É uma coisa nossa, é um trabalho que fala sobre as nossas ilhas, é alguém do nosso país que está a fazer alguma coisa e que acho que deve ter o nosso apoio, deve ter a colaboração de todos. O Amor Proibido, pronto, eu tenho aqui um pequeno resumo, que é a história de São Tomé e Príncipe entre o século XV e o século XVIII. Um amor proibido entre um negro, filho de escravos, e uma mestiça, filha de uma fazendeira rica e um banco pertencente às elites colonizadoras. Isso diz tudo. O livro vai adensando, digamos assim, os argumentos que ele vai colocando. Digamos que de início as coisas são mais simples, há um amor muito complexo entre um rapaz, filho de escravos, e uma rapariga, filha de um fazendeiro branco e de uma mestiça, e enquanto as coisas se tornam apenas aspectos da paixão entre eles,
digamos que as coisas são mais simples, não é? De intuir. Depois as coisas complexas complicam-se, não é? Porque realmente, se hoje ainda não é fácil ultrapassarmos questões rássicas, não é? Em muitos aspectos, para muitos setores sociais, nesse tempo, então as coisas eram muito, muito complicadas, não é? Para mim, aquilo que eu relevo da obra do Orlando é exatamente este olhar muito arguto que o autor lança sobre a sociedade são-tomense num certo tempo histórico, e é um olhar que a mim me atrever-me a classificar num olhar antropológico. Se eu pensar na dimensão romance histórico, é óbvio que esta obra tem uma amplitude temporal muito grande, do século XV ao século XVIII. Presumo que os historiadores poderão, inclusive, questionar-se sobre esse grande período e até denunciar um certo congelamento do tempo. E aqui eu relevo, sem dúvida nenhuma, a argúcia do autor em obrigar-nos permanentemente a ir à ficção para percebermos como, através dos personagens principais, é possível nós identificarmos o tempo a correr, o fluxo do tempo, o próprio crescimento dos personagens dentro do enredo, permite-nos perceber a mudança ou as mudanças que se vão operando na sociedade são-tomense. Portanto, o que significa que esta amplitude temporal está muito bem documentada no próprio crescimento das personagens dentro do enredo. Interessou-me a pesquisa que o livro demonstra, os factos históricos e a história em si, porque enquanto estamos a aprender, não é, a história de São Tomé, também estamos presos a uma história, a história do Manuel de Deus e da Ana Maria, e portanto não nos conseguimos desinteressar por nenhuma das partes. O livro é cativante e como primeiro livro do Orlando surpreendeu muito pela positiva. Aquilo que mais me motivou na leitura foi a capacidade do autor em detalhar o contexto histórico. Trata-se de um contexto crucial, que eu diria, para a formação da própria sociedade são-tomense. E aqui reside um aspecto que, sinceramente, eu ainda não identifiquei em nenhum romance histórico, particularmente sobre São Tomé, que é esta desfocagem que o autor faz das relações na sociedade colonial e entre os colonos, para se centrar muito mais é uma história muito mais marginal, não é a história do centro, não é a história da colonização portuguesa, é muito mais do que isso, está centrada numa dimensão que é caracteristicamente de formação da sociedade são-tomense, em que as famílias mestiças se tornam as principais protagonistas na história e muito bem representadas por personagens extremamente bem conseguidas, como a tal viúva do manto negro, mas ao mesmo tempo que nos permite olhar a sociedade são-tomense deste ponto de vista de uma hierarquia de poder e de prestígio, em que na luta por este poder estão também as famílias mestiças, é de facto uma novidade para mim no romance. Assim, muito rápida, a passagem que eu mais gostei e que me chamou mais a atenção foi a passagem que o Manuel de Deus entra para a gruta à procura de um livro, e nessa busca ele encontrou o seu dom. E é uma viragem no próprio livro, é uma viragem na narrativa desse mesmo livro, na história. Eu acho que a partir dessa altura o livro começa a ganhar alma, e a história começa a ficar mais complexa, mais mística também, mais mágica também. O primeiro momento do livro é quase uma peça que eu me atrever-me a dizer, uma peça da própria história de São Tomé, a descrição da fazenda da viúva, o pormenor dos interiores, os contextos. Estou-me a lembrar particularmente de um pormenor do abano
dos escravos que abanavam os senhores enquanto eles tomavam as refeições. São de facto pormenores, detalhes do cotidiano que estão muito bem narrados. A passagem do livro que me marcou, que me prendeu por ser surpreendente, foi o casamento da viúva. Não estava à espera que nesta história a viúva acabasse por se casar. Pensei que a história fosse mais focada na Maria e não na viúva. E portanto foi um facto que foi surpreendente e que me prendeu muita atenção. Eu penso que a questão de género é uma das questões que está muito ausente destes tempos históricos, não é? A maior parte das histórias e da própria história de todo o processo colonial é muito mais centrada nas masculinidades e no poder dos homens do que propriamente das mulheres. E aqui temos uma protagonista que representa a capacidade de também negociar, de jogar o poder numa sociedade em que, de facto, as famílias mestiças são as grandes protagonistas, as grandes obreiras da própria construção da sociedade são-tomense. Sim, eu nunca estive em São Tomé, em ocasião alguma, e fiquei com muito mais curiosidade, não é? Porque não é dos países mais divulgados em termos de turismo, pelo menos não, para mim, no meio que eu vivo, mas fiquei com muita curiosidade de conhecer São Tomé e de ver aquilo que hoje em dia ainda persiste desta história, daquilo que o livro descreve. Depois de ler o livro, fiquei com uma vontade muito grande de conhecer as pessoas, de conhecer a ilha em si, de conhecer mais sobre a história dessa própria ilha, porque as personagens estão muito bem escritas, muito bem elaboradas e não sei, eu não conheço, mas fica-se com uma noção de que o povo já sofreu bastante, tem uma grande história em si, que é um povo bonito, que deve ser uma ilha muito bonita também. E fica este bichinho, esta vontade de ir à ilha e espero visitá-la. Eu considero que é uma obra magnífica sobre um momento histórico de São Tomé e que os são-tomenses devem ler com muita atenção, porque tudo aquilo que é relatado na obra está presente ainda hoje na sociedade de São Tomé. A história está sempre presente no presente das sociedades e por isso recomendo vivamente uma atenção particular a esta obra, porque se calhar vai ajudar a compreender o que é a sociedade de São Tomé de hoje, porque tem muito a ver com esse contexto tratado pelo autor. Imagino que as pessoas devem estar a colocar a questão e então foi um ato isolado? Há mais qualquer coisa? De facto seria um ato isolado, se não gostasse imenso de escrever. Eu gostei imenso de escrever. Eu costumo brincar com os meus amigos a dizer que eu normalmente exerço a minha profissão com profissionalismo, faço a redundância, e eu escrevo com paixão. Para além de ter sido desafiado pelo editor a continuar, a não parar, porque ele gostou da obra, eu próprio gostei tanto que pretendo continuar, inclusive já tenho um novo trabalho em marcha. Se não fosse as condicionantes profissionais, provavelmente estaria muito mais adiantado, mas nesse momento já tenho matéria considerável, algum trabalho feito para o próximo livro, que eu espero que seja meados de outono de 2013. Espero estar a acontecer, espero que esteja a acontecer, que venha a acontecer o lançamento. Devo dizer que esse livro dedico inteiramente à minha mãe. Escrevi-o num momento particularmente difícil da vida dela. Ela está doente e na altura esteve cá comigo e não abdiquei um bocadinho do apoio que deveria dá-la e para dedicar à escrita quando ela precisava muito do meu apoio. Dedico inteiramente a ela. E para ela um grande beijinho mesmo, estimo melhoras rapidamente. Ela está em São Tomé, foi a coisa de um mês mais ou menos, e mando para ela um grande beijinho, para todos os meus familiares, meus amigos, mas especialmente para ela um grande beijinho. Africa.
Desde 1993, que o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe está presente na vida dos são-tomenses. Hoje mudamos, mas sempre a pensar em ti. Sempre a pensar no amanhã. Por isso investimos no seu futuro, dia após dia. Colocamos nas tuas mãos as melhores soluções. Inovamos para que possas contar sempre com o teu banco. O nosso banco. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Desde sempre. Para sempre. Nós por lá. Magazine de informação dos são-tomenses na diáspora. É um veículo de mensagem, um veículo de diálogo. Nós por lá. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Nilton Medeiros. Nós gostaríamos de, mais uma vez, saudar a iniciativa, encorajar e, de facto, que não parem. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Televisão de todos nós.